Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, dia 22 de dezembro, e você vai ver a seguir. Reforma da Previdência é aprovada na Câmara Municipal de Petrópolis. Verão começa com previsão de calor e menos chuva em Petrópolis. Operação Verão do Corpo de Bombeiros do Rio reforça a segurança nas praias de todo o estado. Calor pode aumentar o risco de casos de AVC. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O projeto da reforma da Previdência Municipal foi aprovado na Câmara de Petrópolis na última quinta-feira, com 11 votos a favor e 4 contra. De acordo com o presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social do município, Alex Christ, agora a alíquota, ou seja, o valor da contribuição para os servidores públicos, passou a ser uma cota única de 14% e 28% para patronais relacionados a descontos privados através de empresas ou sindicatos. Segundo a Prefeitura, atualmente existem 5 blocos de contribuição, sendo eles 11%, 12%, 14%, 16% e 18%. Esses valores são descontados de cerca de 6.047 funcionários públicos e 4.222 aposentados e pensionistas, onde cada um encaixa no respectivo bloco. Com a reforma, todos passam a pagar a mesma porcentagem. O presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social do município, Alex Christ, destacou que tais mudanças atendem à regulamentação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e também às exigências da Emenda Constitucional 103 e 136, colocando o INPAS apto para o Programa Federal Pró-Regularidade, garantindo a sustentabilidade financeira do regime. Essa proposta foi debatida com servidores, sindicatos e os vereadores e foram tomadas as medidas necessárias para estancar o déficit existente. Outro ponto da reformulação do sistema prevê mudanças na idade mínima para aposentadoria. De acordo com o Executivo, no caso de homens, eles podem se aposentar aos 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Para as mulheres, 62 anos e 30 anos de contribuição. Já para a categoria dos professores, a idade e o tempo de contribuição foram reduzidos em 5 anos. Professores homens se aposentam com 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Professoras com 57 anos e 25 anos de contribuição. Para o presidente do INPAS, o principal objetivo das mudanças é flexibilizar a aposentadoria dos servidores. O mais importante é buscar o equilíbrio, a sustentabilidade do INPAS. O principal objetivo da reforma é garantir direitos, é garantir a aposentadoria do servidor. Com as mudanças, o servidor vai poder escolher a melhor opção. Um exemplo, um servidor nasceu em 1992 e ingressou no serviço público em 2015. Pela regra de pontos, ele pode se aposentar em 2053, com 61 anos de idade, quando atingir 100 pontos. O adicional de 30% do tempo de contribuição não se aplica, já que a regra funciona apenas para quem entrou no serviço público até o ano de 2003. Porém, com o adicional de 50% de tempo de contribuição, o servidor pode se aposentar em 2055, com 63 anos. Agora, um exemplo de uma professora. Ela nasceu em 1973 e ingressou no serviço público em 2004. Pela regra de pontos, ela pode se aposentar em 2036, aos 58 anos, quando atingir 92 pontos. O adicional de 30% de tempo não se aplica, já que entrou depois de 2003. Porém, com o adicional de 50% de tempo de contribuição, ela pode se aposentar em 2031, aos 54 anos de idade. A reforma do texto recebeu críticas por parte dos parlamentares que votaram contra o projeto. Para a vereadora Júlia Casamasso, a medida é vista como problemática. Segundo a parlamentar, a ideia de reforma já foi discutida em 2019 e a demora para aprovação, que deveria ter sido feita até 2022,
corroborou para o déficit de quase 4 bilhões e 300 milhões de reais. Se a gente não investir em concurso público, se a gente não investir em novas receitas para o INPAS, a gente vai seguir sacrificando o funcionalismo público e não garantindo nenhum equilíbrio financeiro para o INPAS, que é um bem público. O Executivo e a base, porém, ressaltam que a medida é a melhor forma de reduzir o déficit, pois com a revisão do plano, ele sairia de 111 milhões e 700 mil reais para um superávit de 174 milhões e 600 mil reais em 35 anos. Já o plano financeiro, que compreende os servidores que iniciaram o serviço público antes de 2015, reduz o déficit em 1 bilhão de reais no mesmo prazo de 35 anos, uma queda de 24,23%. E bom, gente, agora mudando de assunto, o verão começou neste domingo, dia 21 de dezembro, às 12 horas e 3 minutos da tarde, e a previsão é de uma estação quente, com menos chuva aqui na cidade de Petrópolis. Mas apesar do início com chuva fraca e isolada, a tendência é de tempo mais firme ao longo das semanas. A estação mais quente do ano começou oficialmente neste domingo no Hemisfério Sul. Em Petrópolis, o verão tem previsão de ser menos chuvoso, e as projeções indicam que as temperaturas médias devem ficar próximas de 25 graus Celsius, mantendo a média histórica, ou seja, a nova estação será quente e dentro da média. O verão é caracterizado por condições predominantemente quentes e úmidas, com aumento das temperaturas e ocorrência frequente de pancadas de chuva mais forte. As projeções indicam que as temperaturas médias devem ficar próximas dos 25 graus, mantendo a média histórica. Mesmo com a previsão de menos chuvas ao longo do verão, a Defesa Civil pede que a população mantenha a atenção redobrada. Isso porque as pancadas de chuvas fortes seguem sendo comuns nesta época do ano, o que exige monitoramento constante e ações preventivas em toda a cidade. As previsões indicam ainda um predomínio de volumes de chuva abaixo da média climatológica, ou seja, os acumulados esperados para todo o verão podem ficar até 100 milímetros abaixo do registrado da média histórica para toda a estação. Para enfrentar a estação, a Prefeitura de Petrópolis realiza desde o início do ano diversas ações de prevenção e preparação. As iniciativas envolvem secretarias municipais, além de instituições, entidades e concessionárias. Entre as ações já realizadas estão os testes do sistema de alerta e alarme com sirenes, a capacitação dos núcleos comunitários de defesa civil, em parceria com a SOS Serra e a Estácio, um mapeamento participativo com construção de rotas de fuga, a instalação do radar Banda X, o Plano Verão 2025-2026, além de fóruns, seminários, cursos e projetos desenvolvidos com universidades, ministérios e instituições de pesquisa. E ainda falando sobre o início da nova estação, a Operação Verão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro está reforçando a segurança nas praias de todo o estado. O governo do estado investe mais de 23 milhões de reais na segurança do mar. E a implantação de postos móveis de salvamento é a novidade desta edição do planejamento. A edição 2025-2026 da Operação Verão do Corpo de Bombeiros do Rio foi lançada na última sexta-feira e terá como novidade a implantação de postos de salvamento móveis, distribuídos estrategicamente em praias por todo o estado. Considerada a maior ação de prevenção de afogamento realizada ao longo de toda a orla marítima fluminense, a iniciativa marca o esforço da corporação para a proteção da vida durante o período de férias e calor intenso, quando há um movimento mais expressivo da população nas regiões litorâneas do estado. Somente em 2025, mais de 23 milhões de reais em recursos de última geração foram empregados na segurança no mar. O CBMERG vai estar presente de forma contínua em toda a costa do estado por meio de seus grupamentos marítimos e unidades com serviço de salvamento marítimo. O trabalho dos guarda-vidas envolve monitoramento constante das condições do mar, a orientação aos banhistas, a sinalização de áreas de risco e a intervenção rápida sempre que necessário. O investimento possibilitou a aquisição de drones com câmeras de alta resolução e sensores térmicos,
Modernos equipamentos de mergulho, resgate e proteção individual para os guarda-vidas, além da revitalização das unidades de bombeiro militar que possuem o serviço de salvamento marítimo. Os postos móveis representam um avanço importante neste tipo de operação. As estruturas ampliam significativamente a capacidade operacional do CBMERG, oferecendo maior mobilidade, flexibilidade e adaptação às variações de público e às condições ambientais. Como parte do fortalecimento da estrutura operacional, o Corpo de Bombeiros prevê a entrega à população das novas instalações do 2º Grupamento Marítimo na Barra da Tijuca, que passou por obras de revitalização para garantir melhores condições de trabalho aos militares e um atendimento ainda mais eficaz. A Operação Verão também se destaca pelo reforço das ações de comando, controle e coordenação, pela ampliação do efetivo empregado, pela otimização dos meios disponíveis e pela intensificação das campanhas educativas. Outro ponto fundamental é a integração com órgãos estaduais, municipais e federais, assegurando maior eficiência, agilidade nas respostas e alinhamento estratégico das ações desenvolvidas ao longo do litoral fluminense. E a chegada da estação mais quente do ano também exige alguns cuidados. Isso porque os casos de acidente vascular cerebral, ou seja, os AVCs, tendem a aumentar durante o verão. Uma série de fatores predispõem o ser humano nessa época do ano ao AVC. E um dos principais é o próprio calor, que gera uma desidratação natural das células, que por sua vez causam um aumento da possibilidade de coagulação do sangue. Olha só. Existem 2 tipos de AVC. Um é o AVC hemorrágico, que é o rompimento de um vaso cerebral e representa a minoria dos casos, em torno de 20%. O outro tipo, que domina o número de casos, é o AVC isquêmico, causado pela formação de um coágulo e entupimento de um vaso. Como o sangue fica mais espesso, mais concentrado devido à desidratação, isso favorece a trombose, que é a formação de um coágulo, e por isso tem maior predisposição ao AVC. Há outras causas que seriam relacionadas à pressão arterial. E a pressão arterial no verão tem uma tendência, pelo calor, a diminuir por conta da vasodilatação. Ou seja, os vasos, para poder compensar o calor, se dilatam. E essa dilatação causa uma diminuição da pressão, o que favorece também a formação de um coágulo e de uma outra situação cardiológica, chamada arritmia. É o coração batendo fora do ritmo. Quando isso acontece, favorece também no coração a formação de um coágulo, que entrando dentro da circulação sanguínea tem grande predisposição de ir ao cérebro, porque 30% de todo o sangue que sai do coração vão para o cérebro. Uma outra causa do AVC, também comum no verão, é que as pessoas se cuidam menos por conta das férias, o que promove um aumento do consumo de bebida alcoólica, que por sua vez amplia a desidratação. De acordo com especialistas, a negligência pode levar ainda a pessoa a esquecer de tomar remédio, o que contribui para elevar o risco de um AVC. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. A AGU cobra na Justiça mais de 135 milhões de reais ligados a desvios no INSS. Casal tem carro roubado no estacionamento do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. Homem é preso no Valparaíso com mandado de prisão em aberto. Polícia Rodoviária Federal apreende 53 mil maços de cigarros em Petrópolis. Denúncia anônima feita ao Linha Verde resulta na apreensão de 20 pássaros silvestres de cativeiro em Nova Friburgo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm.
E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, a Advocacia Geral da União, a AGU, informou no último sábado que ajuizou, antes do início do recesso judicial de fim de ano, mais um lote de ações regressivas para cobrar 135 milhões de reais de entidades associativas envolvidas com os descontos fraudulentos em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Olha só. Segundo o órgão, esse é o último lote de ações para cobrar das associações de aposentados e pensionistas envolvidas em fraudes à devolução para os cofres públicos do dinheiro que o INSS já devolveu aos aposentados lesados. O terceiro lote já havia sido protocolado em dezembro. Com isso, o total de ações cautelares chega a 37, somando 6 bilhões e 600 milhões de reais em pedidos para bloqueio de bens de pessoa física e jurídica. Desse total, a Justiça já concordou com o bloqueio de 4 bilhões e 400 milhões de reais, porém, somente 514 milhões de reais foram encontrados até o momento, incluindo saldos em contas, 17 imóveis e 76 veículos. O INSS, por sua vez, precisou desembolsar até o momento 2 bilhões e 740 milhões de reais para ressarcir mais de 4 milhões de beneficiados que acusaram os descontos em suas aposentadorias ou pensões, feitos sem autorização ou com autorização fraudada. E, gente, olha só, um casal viveu momentos de tensão na noite da última quinta-feira ao ser rendido por criminosos no estacionamento do Hospital Santa Teresa, que fica na rua Paulino Afonso, aqui em Petrópolis. E durante esse assalto, os suspeitos levaram o carro e os celulares das vítimas. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Mariana Braga. De acordo com o registro de ocorrência, 2 homens se aproximaram do veículo em que o casal estava dentro do estacionamento, entraram no carro e anunciaram um assalto. Sob ameaça, as vítimas foram obrigadas a deixar o local e seguiram inicialmente em direção à BR-040. Ainda segundo o registro, ao longo do trajeto houve troca de condutores e paradas durante a fuga. Em uma delas, em um posto de combustíveis, os criminosos abasteceram o veículo e fugiram sem pagar. Já na rodovia, os suspeitos assumiram a direção do automóvel e abandonaram o casal em uma rua desconhecida. Após o crime, as vítimas retornaram de ônibus ao Hospital Santa Teresa e, ao avistarem uma viatura policial, solicitaram apoio. A guarnição realizou buscas pela região, inclusive nas imediações do Hospital Santa Teresa, mas não encontraram características dos autores nem informações sobre o sentido de fuga. Em nota, o Hospital Santa Teresa lamentou o ocorrido, manifestou solidariedade às vítimas e informou que está colaborando com as autoridades para a apuração do caso. A direção da unidade destacou ainda que já trabalha no reforço da segurança do local e ressaltou que o bem-estar dos pacientes, colaboradores e da comunidade é prioridade.
A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e o caso segue sob investigação. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. E um homem de 38 anos foi preso na manhã de sábado no Valparaíso, aqui em Petrópolis, durante uma ação da Polícia Militar. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado judicial que já havia sido expedido pela Justiça. As 3 primeiras cidades no topo da lista são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. De acordo com o IBGE, essas 3 cidades se mantêm nas primeiras posições desde o início da série histórica, em 2002, mas vêm perdendo participação gradativamente ao longo dos anos. O ranking ainda inclui 11 capitais, 9 municípios paulistas, 4 fluminenses e 1 mineiro. Segundo o estudo, 100 municípios concentram 52,9% do PIB do Brasil. Em 2023, as capitais, incluindo Brasília, representavam 28,3% do PIB brasileiro e as não capitais, 71,7%. O bom desempenho do setor de serviços impulsionou as capitais a aumentar a participação no PIB em 2023. São Paulo teve o maior ganho de participação, com 0,4 ponto percentual, chegando a 9,7% do PIB nacional, seguido por Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro, com aumentos de 0,1 ponto percentual cada. Belo Horizonte variou próximo a 0,1 ponto percentual e permaneceu entre as capitais com maior peso. Das 30 cidades que mais perderam participação no PIB, 7 tiveram perda relacionada à extração do petróleo, incluindo os 5 primeiros da lista: Maricá, Niterói, Saquarema, Ilhabela e Campos. 9 municípios com a atividade principal de indústria de transformação também tiveram perda de participação no PIB. As 6 cidades com maior PIB per capita estão vinculadas à extração e refino do petróleo. Saquarema, no Rio de Janeiro, liderou o PIB per capita de 2023 com 722,4 mil por habitante. Entre as capitais, o maior foi Brasília, com 129,8 mil, que é 2,41 vezes maior que a média nacional. O município que apresentou o menor PIB per capita do país foi Manarim, Pernambuco, com 7.201,70. 4 dos 5 menores estavam no Maranhão: Nina Rodrigues, com 7.701,32, Matões do Norte, com 7.722,89, Cajapió, com 8.079 e São João Batista, com 8.246,12. De acordo com a Polícia Militar, agentes do setor Alfa do 26º Batalhão de Polícia Militar receberam informações de que o procurado estaria em frente à residência onde mora, na Rua Lopes de Castro. A equipe foi até o local, realizou a abordagem e confirmou a identidade do suspeito. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após uma consulta ao serviço reservado, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra este homem, por quebra de medida protetiva e crimes relacionados à Lei Maria da Penha. O suspeito foi informado sobre a decisão judicial e conduzido à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. E um carregamento irregular de cigarros foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Petrópolis na tarde de quinta-feira. Mais de 50 mil maços do produto estavam sendo transportados sem procedência fiscal na BR-040. Quem traz mais detalhes é a repórter Mariana Braga. Por volta das 3 horas da tarde de quinta-feira, equipes do Grupo de Fiscalização de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma operação de rotina na altura do quilômetro 45 da BR-040, quando deram ordem de parada a um condutor de uma van. Durante a abordagem, o motorista não soube informar com precisão o destino da carga e também apresentou notas fiscais com informações divergentes. Os documentos indicavam que a entrega seria feita em Belém, no Pará, enquanto o condutor afirmou que seguia para Juiz de Fora, em Minas Gerais. Na vistoria do veículo, foram contabilizados 53 mil maços de cigarros transportados de forma irregular. Além disso, os policiais encontraram 106 caixas contendo o produto. A ocorrência foi encaminhada para o posto fiscal de Comendador Levi Gasparian, onde o material ficou apreendido e à disposição das autoridades competentes. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã.
Mari, muito obrigada pelas informações. Bom, e uma denúncia anônima que foi feita na última sexta-feira ao programa Linha Verde do Disque Denúncia ajudou a Polícia Militar Ambiental a resgatar 20 pássaros silvestres que estavam sendo mantidos em cativeiro ilegal em Nova Friburgo. Os policiais da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos foram até a rua José Cidino Pinto, no bairro Sanglar, onde encontraram várias gaiolas penduradas na varanda de uma residência. No local, um morador informou que as aves pertenciam ao pai e disse não ter conhecimento das licenças necessárias. Ao todo, foram apreendidos 15 chanchões, 3 tizios, um coleiro e uma cigarrinha. Os animais foram recolhidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Seropédica, onde passarão por tratamento antes de serem devolvidos à natureza. E policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar atuaram em 2 ações distintas nos dias 17 e 18 de dezembro. Em Três Rios foi apreendido mais de meio quilo de maconha, enquanto em Areal, um homem foi preso após ser flagrado participando de uma corrida ilegal no centro da cidade. Quem traz mais detalhes é a repórter Evelyn Carvalhais. Em Três Rios, na Avenida Condessa do Rio Novo, um condutor de 22 anos foi preso após ser flagrado realizando manobras perigosas e participando de uma corrida não autorizada com uma motocicleta Honda CG 160. O mesmo ainda tentou fugir ao perceber a aproximação da polícia. A moto foi apreendida, 7 autos de infração foram lavrados e o caso foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios. A segunda ocorrência foi registrada na Rua Pará, em Areal. Durante uma operação integrada, policiais militares encontraram cerca de 510 gramas de maconha, distribuídas em diferentes embalagens. Nenhum suspeito foi localizado no momento da ação e todo o material foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia, onde ficou apreendido para a perícia. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Evelyn, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver no próximo bloco. Prefeitura de Petrópolis lança calendário de eventos de 2026. Setor cultural ganha mais empresas e trabalhadores, mas diminui a participação no peso da economia brasileira. Elovias prevê fluxo de 750 mil veículos na BR-040 durante as festas de fim de ano. Prefeitura de Petrópolis cria página com orientações sobre a mudança para a nota fiscal de serviços eletrônica nacional. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, a cidade de Petrópolis já começou a se preparar para o próximo ano. Isso porque a Prefeitura já lançou oficialmente o calendário unificado de eventos de 2026, reunindo mais de 120 eventos que prometem movimentar o turismo, o comércio e a economia da cidade ao longo de todo o ano. Petrópolis é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a lançar o calendário unificado de eventos de 2026. A solenidade aconteceu na última segunda-feira na Casa da Educação Visconde de Mauá e reuniu representantes da Prefeitura, do trade turístico, empresários, guias de turismo e influenciadores. Em entrevista ao Correio Petropolitano Debate, o secretário de Turismo, Pablo Kling, destacou a importância da divulgação do calendário. Não existe o calendário da Secretaria de Esporte, o calendário da Secretaria de Cultura, ou o calendário da Secretaria de Turismo, ou seja, é um calendário, é o calendário da cidade, onde o turismo tem a missão de potencializar esses eventos com atração de turistas para aquele segmento. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a promoção e a organização do turismo e oferece previsibilidade e planejamento para todo o trade turístico da cidade. Quando nós divulgamos o calendário de eventos para 2026, no caso, em dezembro, isso garante aos agentes de viagens, aos guias de turismo de outros municípios, que possam programar melhor a sua viagem para Petrópolis. A divulgação do calendário antecipado também fortalece a economia local, já que os comerciantes conseguem preparar estoques e mercadorias. Sabendo a data exata da Bauerfest, eles conseguem já se programar para que a Roteireza possa estar mais decorada para a Bauerfest, para a Serra Serata, para o Bom Kassai, para o Natal, e fazendo com que o turista tenha uma experiência melhor visitando, e isso garante, além do retorno, garante certamente mais lucro para todos os empresários, o que reflete também, obviamente, no maior número de empregos na cidade. São pelo menos 120 eventos programados para 2026, distribuídos ao longo de todo o ano. Entre os principais estão a Bauerfest, a Serra Serata, o Bom Kassai, a festa Ubuntu, o Rock the Mountain e também o Natal Imperial. A agenda inclui também corridas, eventos gastronômicos, cervejeiros, musicais e literários. O que garante aí de janeiro a dezembro uma programação grande para que vocês possam estar curtindo, aproveitando a cidade ou então aproveitando desses eventos para se desenvolver economicamente, vender mais, buscar mais empregos. Vale destacar que de janeiro a dezembro deste ano, Petrópolis cresceu 27,8% em número de hospedagem. A cidade recebeu neste período mais de 2 milhões de visitantes. Desses, 760 mil eram turistas. Visitante é aquele que chega pela manhã e vai embora no final da tarde, como o grande público que vem, por exemplo, para a Bauerfest e também muitos para o Natal Imperial. Porém, turista é aquele que fica pelo menos uma noite na cidade. E nós tivemos 760 mil turistas que ficaram pelo menos 2 noites na cidade. O calendário unificado de eventos 2026 está disponível no site da Prefeitura de Petrópolis e será atualizado mensalmente. E dados divulgados pelo IBGE mostram que, apesar do crescimento no número de empresas, o setor cultural perdeu participação na economia brasileira nos últimos 10 anos. O levantamento reúne informações sobre empresas, empregos, salários e preços ligados à cultura em todo o país. Entre 2013 e 2023, a participação das empresas do setor cultural no total de setores estudados pelo IBGE subiu de 8% para 8,6%. Por outro lado, a parte da cultura no faturamento total caiu de 7% para 5,6%.
A perda também aparece no valor adicionado, que recuou de 10,5% para 8,3% da economia analisada. Mesmo com essa redução no peso econômico, o setor cultural segue movimentando bilhões de reais e empregando milhões de pessoas. Em 2023, a receita líquida chegou a mais de 900 bilhões de reais e o valor adicionado ultrapassou os 380 bilhões. O estudo aponta mudanças estruturais no setor, com crescimento de atividades ligadas à internet, software e publicidade, enquanto áreas tradicionais como televisão aberta, TV por assinatura e o setor editorial perderam espaço. A gente tem o dado de comércio exterior, que a gente vê um certo equilíbrio na balança comercial relacionada a serviços audiovisuais interativos no ano de 2024, que mostra a importância do setor do cinema, da música, em relação às importações do mesmo tipo. Em 2024, a cultura ocupava 5,9 milhões de pessoas, o maior número da série histórica. Mesmo com maior escolaridade média e salários acima da média nacional, o setor ainda enfrenta altos níveis de informalidade, especialmente entre trabalhadores por conta própria. E bom, gente, a Elovias, que é a concessionária responsável pela gestão do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, estima que cerca de 750 mil veículos vão utilizar a rodovia para as viagens de Natal e Ano Novo. E por isso, a concessionária separou algumas dicas de segurança. Olha só. A projeção compreende o período entre os dias 23 de dezembro e 4 de janeiro, exigindo a atenção redobrada dos motoristas. E para garantir uma viagem segura, a concessionária recomenda que o condutor verifique as condições do veículo antes de sair de casa, com foco no funcionamento de freios, faróis e pneus. Segundo a Elovias, durante o trajeto, é essencial respeitar a sinalização e os limites de velocidade vigentes. Especificamente na subida da Serra de Petrópolis, os motoristas devem estar atentos à possibilidade de neblina. Ao longo da via, os usuários contam com o apoio das bases de serviço operacional e do serviço de atendimento ao usuário, que oferecem banheiros e orientações. As praças de pedágio do trecho estão localizadas em Duque de Caxias, Areal e Simão Pereira. Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a concessionária através da central de atendimento ao usuário pelo número 0800 040 0495. Pela central, o usuário também pode obter informações sobre as condições da rodovia em tempo real. Portadores de deficiência auditiva e de fala contam com um canal exclusivo pelo número 0800 040 1495. O serviço funciona 24 horas por dia, assim como a monitoração realizada pelas equipes da Elovia em todo o trecho. Tanto as centrais quanto o site oficial elovias.com.br informam as condições de tráfego e clima ao longo da BR-040. Outro recurso que facilita a comunicação do usuário com a concessionária é o WhatsApp Elovias, que está disponível pelo número 21 98040 0113 para atendimento geral. E, gente, a Prefeitura de Petrópolis criou uma página com orientações sobre a mudança para a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nacional. A plataforma reúne instruções, prazos, ambiente de testes e conteúdos explicativos para auxiliar contribuintes na adaptação ao novo modelo obrigatório. A Prefeitura disponibilizou uma página com informações detalhadas sobre a transição para a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em padrão nacional. O espaço online concentra instruções, esclarecimentos e orientações práticas para profissionais, empresas e contribuintes que vão precisar se adequar ao sistema unificado estabelecido em nível federal. Com a implantação do novo modelo, a emissão de documentos fiscais passa a ser realizada exclusivamente pelo emissor nacional. A página criada pela Prefeitura apresenta o passo a passo para acesso à plataforma, as etapas de adaptação necessárias e o funcionamento da migração para o padrão definido pelo governo federal. O ambiente reúne também links oficiais, manuais operacionais, perguntas frequentes e canal de apoio. O objetivo é reunir em um espaço único conteúdos que auxiliem contribuintes na preparação para o período de mudança e esclareçam dúvidas.
Além das orientações gerais, o espaço digital indica procedimentos específicos para quem utiliza sistemas próprios de emissão, aponta encaminhamentos para integração ao emissor nacional e esclarece como ficam as consultas e os registros relativos a períodos anteriores. O site reúne ainda informações sobre perfis de contribuintes, inclusive microempreendedores individuais, e explica como vai funcionar o acesso ao emissor nacional, o uso do gov.br e as orientações técnicas necessárias. A página de orientação sobre a nota fiscal de Serviços Eletrônica Nacional em Petrópolis está disponível no portal da Prefeitura e pode ser acessada através do site petropolis.rj.gov.br. E você vai ver depois do intervalo. Dezembro Vermelho reforça a prevenção às ISTs em Petrópolis. 25 municípios concentram mais de 1/3 do PIB brasileiro. O Correio Metropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e agora vamos falar em saúde. O mês de dezembro é marcado pela campanha Dezembro Vermelho, que reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, especialmente o HIV. E aqui em Petrópolis, o trabalho de prevenção tem apresentado resultados positivos e coloca o município como referência no estado. O Dezembro Vermelho é uma campanha nacional dedicada à conscientização sobre o HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs.
A iniciativa busca ampliar o acesso à informação, incentivar a testagem e reforçar a importância da prevenção durante todo o ano. Em entrevista ao Correio Petropolitano Debate, Rafaela Bongiovanni, que é médica infectologista, destacou a importância do mês. É um tema ainda, em 2025, um tema muito importante da gente abordar ainda, né? Visto que a gente ainda tem muitos casos novos. Então, dezembro é o nosso mês de conscientização. E o dia principal foi o dia 1º, segunda-feira, que é o dia mundial de conscientização do HIV. Neste ano, o tema escolhido pelo Ministério da Saúde é Nascer sem HIV, Viver sem AIDS. A campanha tem como foco principal o público jovem, para estimular práticas seguras, a prevenção das ISTs e também da gravidez não planejada. Hoje a gente tem tratamento, as pessoas vivem muito bem, as pessoas só precisam testar, a gente precisa divulgar também, né? Porque a doença ela pode passar muito tempo sem que a pessoa saiba que tenha, sem ela ter nenhum sinal ou sintoma. Então, quanto antes testar, a gente sabe e começa a tratar. Petrópolis se destacou no cenário estadual ao conquistar o 1º lugar no Rio de Janeiro em prevenção ao HIV. O resultado é atribuído à ampliação do acesso à profilaxia pré-exposição, a PrEP, que é uma das estratégias de prevenção ao HIV, que consiste no uso diário de medicamentos antes de uma possível exposição ao vírus. Quando utilizada corretamente, ela reduz o risco de infecção em mais de 99%, mas não protege contra outras infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, o uso do preservativo ainda é importante para garantir a segurança de outras ISTs durante a relação sexual. Mas é uma forma de prevenção para quem não tem o HIV, que consiste no uso de um antirretroviral, um comprimidinho, e você tomando aquele medicamento, você se previne do vírus. A gente tem aqui em Petrópolis, no nosso serviço, o atendimento de PrEP, mas também nós temos descentralizado. Nós temos 5 locais que têm atendimento para PrEP em Petrópolis. Outra estratégia importante é a PEP, profilaxia pós-exposição, indicada para situações de urgência. A PEP deve ser iniciada 72 horas após uma possível exposição ao vírus HIV. Além disso, o tratamento dura 28 dias e precisa de acompanhamento médico. Mesmo com os avanços na prevenção, especialistas reforçam que a informação continua sendo a principal aliada no combate ao HIV e às outras infecções sexualmente transmissíveis. Durante o Dezembro Vermelho, o alerta é para que a população procure as unidades de saúde, faça a testagem regularmente e adote práticas seguras, não só nesse mês, mas ao longo de todo o ano. A gente destacar, a gente fala muito da testagem, porque quanto antes a pessoa que tiver o vírus saber que tem o vírus, ela vai começar a tratar o mais rápido possível. É importante, hoje o tratamento, as pessoas não têm nem ideia, né, do quanto que a gente avançou no tratamento, que a gente hoje inicia com 2 comprimidos e muita gente hoje toma 1 comprimido só. O Dezembro Vermelho reforça que prevenção, diagnóstico e tratamento salvam vidas. Em Petrópolis, a campanha segue como um convite à conscientização e ao cuidado com a saúde. E agora falando em economia, 25 municípios representaram 34,2% do Produto Interno Bruto, que é a soma de bens e serviços produzidos no Brasil no ano de 2023, segundo aponta a publicação PIB dos Municípios 2022-2023, que foi divulgada na sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E esse estudo ele foi feito em parceria com os órgãos estaduais de estatísticas, secretarias estaduais de governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus. As 3 primeiras cidades no topo da lista são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. De acordo com o IBGE, essas 3 cidades se mantêm nas primeiras posições desde o início da série histórica, em 2002, mas vêm perdendo participação gradativamente ao longo dos anos.
O ranking ainda inclui 11 capitais, 9 municípios paulistas, 4 fluminenses e 1 mineiro. Segundo o estudo, 100 municípios concentram 52,9% do PIB do Brasil. Em 2023, as capitais, incluindo Brasília, representavam 28,3% do PIB brasileiro e as não capitais, 71,7%. O bom desempenho do setor de serviços impulsionou as capitais a aumentar a participação no PIB em 2023. São Paulo teve o maior ganho de participação, com 0,4 ponto percentual, chegando a 9,7% do PIB nacional, seguido por Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro, com aumentos de 0,1 ponto percentual cada. Belo Horizonte variou próximo a 0,1 ponto percentual e permaneceu entre as capitais com maior peso. Das 30 cidades que mais perderam participação no PIB, 7 tiveram perda relacionada à extração do petróleo, incluindo os 5 primeiros da lista: Maricá, Niterói, Saquarema, Ilhabela e Campos. 9 municípios com a atividade principal de indústria de transformação também tiveram perda de participação no PIB. As 6 cidades com maior PIB per capita estão vinculadas à extração e refino do petróleo. Saquarema, no Rio de Janeiro, liderou o PIB per capita de 2023 com 722,4 mil por habitante. Entre as capitais, o maior foi Brasília, com 129,8 mil, que é 2,41 vezes maior que a média nacional. O município que apresentou o menor PIB per capita do país foi Manarim, Pernambuco, com 7.201,70. 4 dos 5 menores estavam no Maranhão: Nina Rodrigues, com 7.701,32, Matões do Norte, com 7.722,89, Cajapió, com 8.079 e São João Batista, com 8.246,12. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, agora sim o verão começou. Neste domingo teve início a estação mais quente do ano. E a gente já falou aqui hoje no jornal que aqui para Petrópolis, pelo menos, a previsão é de altas temperaturas, mas os níveis de chuva que já é esperado para essa época estarão um pouco abaixo do esperado e também, principalmente se a gente comparar ao nível de chuva que foi esperado para a semana passada com a chegada de uma frente fria. Mas, para a gente saber a previsão do tempo para amanhã, eu já estou aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai trazer todas as informações pra gente. Então, Evelyn, boa tarde pra você. Olha, finalmente o verão começou e já começou com tudo, porque hoje tá muito quente, pelo menos aqui em Petrópolis. E pra amanhã, o que a população pode esperar? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, hoje é segunda-feira e a gente dá início aí a mais uma semana e precisamos saber, claro, como que vai ficar o tempo para se programar, né? Você já adiantou que tá calor mesmo, a gente tem que levar uma garrafinha de água ali, tomar cuidado para a pressão não cair, né? Eu, pelo menos, tenho que tomar muito cuidado com isso e a gente vai agora se programar para os próximos dias. Bom, começando como de costume por Nova Friburgo, o dia de amanhã vai ser de sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva na parte da tarde. À noite, a chuva para e as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 25 graus. Já em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com sol, muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde, mas sem chuva para o período da noite. Nesse caso, os termômetros devem variar entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, e à noite com poucas nuvens. As temperaturas também vão variar entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme e os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, o dia em Três Rios será parecido com o de Paraíba do Sul, com sol, algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme e as temperaturas devem variar entre mínima de 20 e máxima de 30 graus.
Evelyn, você falou uma coisa importantíssima, porque nessa época do ano tem muita gente de férias, muita gente de recesso e a gente acaba assim esquecendo de tomar conta da saúde. A gente trouxe aqui hoje no nosso jornal também a importância de tomar certos cuidados durante o verão, principalmente com a desidratação, como você falou, né? Pode cair a pressão, a gente tem que ficar de olho, e também a exposição ao sol. Claro, é momento de curtir o sol, quem tá de folga, ir pra praia, pra piscina, mas a exposição ao sol precisa dos seus cuidados, claro, por conta do câncer, né, da possibilidade de câncer de pele e também por conta da desidratação, como você falou. Então, gente, a diversão garantida no verão, muita gente gosta, férias escolares, mas precisa sim dos seus cuidados. E para amanhã, Evelyn, a gente vê que, claro, tem ainda a possibilidade de chuva em algumas das cidades, o que é muito comum do verão, mas a princípio, chuvas abaixo da média do que é esperado normalmente para essa época. Então, Evelyn, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, é terça-feira, então o nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo com vocês a partir de 1h da tarde. Até lá!